Às vezes você tem a sensação de que está correndo em círculos, de que quanto mais você corre atrás dos seus sonhos, mais eles se distanciam de você. Se isso está acontecendo com você, fica até o final desse vídeo e talvez você consiga destravar e chegar à conclusão do que o porquê isso acontece com você. Eu sou Rosilene Dias e nesse canal eu falo sobre manifestação dos desejos, sobre realização dos seus sonhos, lei da atração. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte esse vídeo e me sigam para mais vídeos neste canal. Bom, por muito tempo eu ficava observando algumas pessoas que conseguiam realizar os seus sonhos com facilidade, que as coisas chegavam fáceis, né, de maneira mais tranquila para essas pessoas. E eu comecei a observar o que essas pessoas tinham diferente de mim, porque quanto mais eu corria atrás das coisas, mais as coisas davam errado, mais parecia um mundo tão distante. E eu comecei a observar o pensamento, a postura dessas pessoas. Eu tenho, né, um amigo, inclusive, né, que trabalhou comigo, e eu lembro de uma época em que estava uma crise na empresa, e a empresa começou a desligar as pessoas, mandar essas pessoas, várias pessoas embora. Inclusive, ele foi uma das pessoas que não teve o seu contrato, ele foi mandado embora e não teve o seu contrato renovado. É, a gente começou a se preocupar por ele. Nós mandávamos mensagem, perguntávamos se ele tinha conseguido e ele não tinha conseguido. Só que apesar disso, ele se mantinha calmo. Ele parecia que ele tinha uma segurança que a gente não sabia, a gente já estava preocupado, nossa, porque, né, eu vou botar o nome dele aqui fictício de Felipe. Por que Felipe não consegue, não tá nervoso? Se fosse eu, já estava arrancando os cabelos, né, desempregado. Só que passou um tempinho, pouco tempo, o Felipe foi chamado para trabalhar. E ele manteve calma e em nenhum momento ele se apavorou. Pelo contrário, nós que estávamos preocupados por ele, porque ele é uma pessoa muito legal, muito gente boa e um ótimo profissional, mas Felipe se manteve calmo. Depois disso, eu comecei a pensar, nossa, como a ansiedade ela acaba com o nosso emocional. Como? E aí eu comecei a deixar as coisas fluírem. Desde que eu comecei a ficar tranquila, a acreditar, no caso, deixar as coisas acontecerem e acreditar nas mensagens que vinham para o meu pensamento, que aconteciam no meu dia a dia, as informações que chegavam, desde que eu comecei a deixar fluir, as coisas na minha vida começou a andar. E hoje eu venho nesse vídeo falar para vocês que o toque especial da vida, o segredo está em deixar as coisas fluírem, sem força, sem estresse, ser leve, entendeu? E se vocês pararem para observar, a vida, o universo, ele manda sinais a todo momento para gente. Só que com tantas informações que estão no nosso subconsciente, a gente não consegue perceber esses sinais. Por isso que eu sempre vou bater na tecla. Meditação. Eu não sei, tem gente que. Isso aqui não é um canal sobre religião, tá? Que deixe bem claro.
porque eu sei que muita gente que tem algumas religiões, são contra a meditação. E eu não vou aqui falar que elas estão erradas ou que elas estão certas. E aqui eu defendo o meu ponto de vista. E eu acredito que acalmar a nossa mente para a gente conseguir observar o que chega até nós, as informações, é essencial. A minha mente, ela era inundada, e ainda é, de coisas que eu não consigo observar porque está transbordando. E quando você para meditar e você cala, silencia sua mente, você passa a ser o observador. Você começa a observar as informações passando. E isso te dá um alto poder de concentração. E quando as informações chegarem até você, você tem o poder de conseguir observar essa informação e medir se ela é importante ou não para você. Porque quando o seu cérebro está cheio, você não consegue diferenciar. Essas informações, elas passam por você a todo momento e são tantas que você não está ali no domínio, você não está no controle, né, no poder de observar, que elas passam e você nem vê. Então, o que eu falo para vocês hoje é que deixar fluir foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É acreditar que tudo tem um motivo, um propósito, e não se escandalizar, né? Hoje eu trabalho como CLT, e como CLT, a gente tem vários probleminhas aí na empresa. Vocês sabem que o indivíduo, eles acabam brigando por liderança, cada um quer chamar a atenção do chefe, isso acontece nas empresas. E nessa semana me peguei numa situação em que uma colega de trabalho, ela estava meio que uma rincha, né, com um outro colega, e eu consigo enxergar um grande potencial nesse colega e um grande potencial nessa colega também de trabalho. E aí você dá para ver que é uma briga de atenção. E ela veio me dar uns toques para falar que, para eu meio que falar para eu como se eu tivesse que olhar o outro colega com atenção, porque o outro colega está fazendo aquilo ou fazendo isso. Bom, eu agradeci o toque dela, só que em meu coração eu, eu falei que seja. O que tiver que vir, eu aceito, eu aceito de coração, gentilmente, e a vida que segue. Às vezes, as coisas acontecem para nos tirar da paz, sabe? Para nos deixar, né, nervosos, estressados. E eu, é, eu decretei que isso não ia me tirar da paz, não ia tirar a minha paz. Porque eu, de alguma forma, eu acredito que o que tiver que ser, vai ser. Isso não vai mudar isso não vai mudar a minha realidade, isso não vai fazer eu sair do meu caminho, do que eu acredito. Eu já falei para vocês que essa realidade aqui, o qual nós estamos vivendo, é uma realidade que foi criada lá no passado. E a realidade e o futuro, né, que eu estou desenhando, que eu escolhi, não, não, eu não está alinhado com o que ela veio me dizer. Então, quando chegarem algumas coisas que deixem vocês nervosos, tentem tirar vocês do caminho de vocês,
Eu aconselho que vocês deixem fluir e pensem, né? Levem para o pensamento de vocês qual o futuro que vocês querem para vocês. Isso está alinhado com o futuro de vocês? O que está chegando tipo, para deixar vocês estressados? Isso está alinhado com o que vocês desenharam, que vocês escolheram? Se não está, deixa fluir. Não deixa isso tirar vocês do caminho de vocês. O que eu decretei quando ela veio me falar que, porque ciclano quer a atenção do gerente, porque fulano está fazendo isso. Aqui, esse não é o meu lugar. Não é o que eu desenhei para mim, então deixa fluir, deixa fulano. É claro que eu agradeço a realidade que eu estou vivendo, eu faço o meu trabalho da melhor forma e não vou deixar. É como se eu agradeço pela realidade que eu estou vivendo, porque eu escolhi isso lá atrás, não sofro por essa realidade, mas quando chegam informações de coisas que vão acontecer, eu penso na realidade que eu desenhei, que eu escolhi. Então, para mim, aquilo é insignificante. Entendeu? Porque fulano vai puxar seu tapete, porque fulano deixa estar, não é a realidade que eu escolhi para mim, então não vai acontecer. E assim eu mantenho a minha calma. E o que eu quero falar para vocês é sobre isso, sobre vocês deixarem fluir. Nos últimos vídeos eu venho falando do Vadim Zelan. Se você não viu esses vídeos, corre, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês darem uma olhadinha e entenderem melhor sobre o que o Vadim Zelan ele prega, que ele também fala sobre você não forçar as suas manifestações, não forçar, não colocar força no que você quer para o seu futuro. Então, o segredo é você deixar fluir. Não se envolver em polêmicas, porque não vão te levar a nada. Não, meu emprego, não estou conseguindo. Agora, uma coisa que eu falo para vocês. O poder que a ação tem. Igual agora. Eu comecei a gravar esses vídeos das coisas que eu acredito. E eu tenho os meus sonhos, eu escrevi os meus sonhos e vou agindo enquanto o universo não entrega, eu vou mandando os sinais. Então, o poder que vocês têm é de entregar os sinais para o universo. E não brigar, não forçar, apenas mande a mensagem. E quando chegarem informações que deixem vocês descontrolados, que deixem vocês nervosos, vocês deixem fluir. Eu tenho também uma lembrança, há pouco tempo atrás, tinha um amigo que ele também ele tinha acabado de sair de uma empresa, é um amigo muito, assim, eu tenho como se fosse um filho. E ele tinha acabado de sair da empresa e ele veio me pedir uma opinião, porque ele tinha entrado em uma empresa que ele ganha menos, o salário era bem, assim, ele ainda não tinha entrado, ele tinha recebido uma proposta. Ele estava trabalhando com a esposa, ele tinha recebido essa proposta, sendo que ele já tinha feito um movimento de entregar o currículo de uma empresa que iam pagar ele o dobro do que da outra que também tinha chamado. E a outra já estava até pedindo para ele fazer exame e tal. E ele me ligou para perguntar o que eu achava. Eu simplesmente perguntei para ele: você tem fé?
E ele falou assim: tenho. Falei: você está passando por algum tipo de necessidade? Ou você está tranquilo? Olha, ele falou, eu não, eu estou trabalhando com a minha esposa. Eu falei: então, tira essa ansiedade e tenha fé. Acredita que já é seu. Porque se você já fez o movimento de entregar o currículo, a empresa já tinha até ligado para ele, só que a empresa estava demorando muito. E vocês sabem, né? A, com a ansiedade que ele estava, a empresa ia demorar muito mais para ligar para ele. E aí, depois que eu tive essa conversa com ele, você tem razão, não vou aceitar a proposta da outra, né, que pagava menos. Passou, na outra semana a empresa que pagava o dobro ligou para ele. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, que também é bíblico, né? Isso também é bíblico. Você ter fé sem ver. E você ter fé sem ver, né? Não precisa você ver para crer, é ter fé antes de ver. E, na verdade, você já viu na sua mente, você já criou. A partir do momento que você construiu essa imagem na sua mente, você mandou para o seu subconsciente, já está criado. Agora é você aguardar, fazer um movimento, claro, porque a ação é importante, né? Como o meu amigo mandou o currículo dele, e tirar a ansiedade. Eu sei que no mundo de hoje é muito difícil você não ter ansiedade para várias coisas, né? Hoje nós estamos na era do imediatismo, mas se você tem que fazer, você precisa fazer esse movimento de retirar a ansiedade dos seus sonhos, da sua manifestação. E quando você deixar tudo fluir, deixar tudo ser tranquilo, eu tenho certeza que a sua vida, além de ficar mais tranquila, todos os seus sonhos, as manifestações que você deseja que se concretizem, vão se realizar. E eu falo isso porque isso já aconteceu também comigo. Antes eu era aquela pessoa que queria que as coisas acontecessem rápido. E quanto mais eu corria, quanto mais eu queria, nossa, eu lembro de uma vez que eu queria uma coisa que eu chorava porque eu queria. E quanto mais eu corria atrás, mais se afastava de mim. E quando eu tirei toda essa ansiedade e joguei para o universo e orei a Deus, não com espírito de necessidade, de desespero, mas eu orei para que Ele me desse na hora certa, né? E com o sentimento de que eu não sabia a hora, eu não sabia o dia, mas aquilo ia chegar para mim. E aí tudo mudou. Então, se você está aí desesperado, as coisas chegam para você, você quer resolver, não, isso não pode acontecer, correr, para, pensa. Esse é o futuro que você desenhou para você? Por que você está preocupado? Deixa as coisas fluírem, deixa as coisas acontecerem. Porque se não for o que você desenhou por você, nada dará errado. E talvez, se até mesmo se tiver que dar errado, talvez esse errado te leve para o caminho que você pediu, que você tanto desejou. Então, hoje essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Deixem as coisas fluírem naturalmente. E quando bater o desespero, foquem no que vocês desejaram, no que vocês mentalizaram. E tenho certeza que o seu futuro é o que você desejou, o que você manifestou. Não é o que você está, no caso que você pediu e jogou para o universo. Não é o que você
o que está vivendo ali. Porque o que está acontecendo ali com você, provavelmente é uma coisa que você pediu lá atrás. Comece a pensar, deixa as coisas fluir. Isso está acontecendo porque, de alguma forma, lá atrás eu desenhei. Então, deixa acontecer. Não lute com o universo, não lute contra a sua realidade. Porque quanto mais vocês lutarem com essa realidade, mais obstáculos virão, mais dificuldades virão. Não lute. Ao invés de lutar, foque no que você escolheu para sua vida e mande os sinais. Os sinais, as ações que vocês fazem. Pode ser um pequeno passo, pode ser uma pequena ação. É para o universo interpretar que vocês estão de acordo, estão alinhados e que está na hora dele mandar, dele trabalhar e mandar o que vocês tanto sonharam, tanto cocriaram. Então, deixem fluir, deixem a vida fluir, deixem a vida ser leve. Não forcem, tá bom? Essa é a mensagem para vocês. Eu me estendi um pouco mais nesse vídeo porque eu achei necessário passar essa informação para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal para que eu possa trazer mais vídeos assim como este para vocês. Um beijo e fiquem em paz. Um dia abençoado para vocês.